O Papa Leão XIV nos ensina que a velhice não é o fim, mas o começo de uma batalha espiritual, onde a oração transforma o coração em um espírito nobre, imune às forças do mal. Amigo, se você está ouvindo esta mensagem agora, não é por acaso. Não é uma coincidência. É porque o próprio Deus ordenou este exato momento em sua vida para falar diretamente ao seu espírito. Há coisas se desenrolando em sua vida que ninguém mais pode ver. Há forças se movendo nos bastidores de sua realidade, por trás do sorriso que você mostra, por trás da dor que você esconde, por trás da confusão que o assombra a cada noite. Você pode não ser capaz de identificar claramente, mas, no fundo, você sente que algo está resistindo a você. Algo invisível está tentando bloquear seu progresso. Algo nas sombras está trabalhando para descarrilar seu destino. Antes de começar, deixe um nos comentários se você crê no poder da oração e se inscreva para mais conteúdos que elevam o espírito. Permita-me falar claramente. Há uma estratégia demoníaca formada contra sua vida, mas também há um poder sagrado muito maior do que qualquer esquema maligno. E hoje vamos ativar esse poder através da oração. Não estou aqui para entretê-lo com palavras lisonjeiras. Estou aqui para entregar a verdade. Estamos no meio de uma batalha espiritual, uma batalha que não luta de forma justa, um conflito onde o inimigo não visa apenas assustá-lo. Ele vem para matar, roubar e destruir. Ele opera por meio de pessoas, move-se através de circunstâncias, instiga dúvidas, espalha medo, manipula por meio de traições. Mas a palavra de Deus proclama em Isaías 54, versículo 17: Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Isso não é apenas um desejo, não é apenas um pensamento esperançoso. Isso é uma garantia divina selada pelo Deus vivo. E quando Deus dá sua palavra, você pode se apoiar nela como uma rocha sólida em meio a uma tempestade furiosa. Aquele esquema maligno escrito contra sua vida foi forjado no inferno, mas o céu já pronunciou sua vitória. O inimigo tentou destruí-lo através de sua infância. Ele usou abuso, rejeição, solidão e medo para tentar despedaçá-lo. Ele acreditava que, se pudesse feri-lo cedo, você nunca cumpriria seu destino. Mas olhe para você. Você ainda está de pé. Isso, por si só, prova que Deus o sustentou. Isso é evidência clara de que o plano do diabo já está se desfazendo. E se Deus o trouxe até aqui, então o propósito dele para você ainda não terminou. Preciso que você compreenda algo profundo, algo urgente, algo eterno. Algumas orações movem montanhas, mas também há orações que fazem demônios fugirem. Algumas orações abrem novos caminhos e outras fecham a boca de leões rugidores. Algumas orações acolhem paz e outras quebram toda a maldição já pronunciada sobre sua vida. E hoje não estamos orando orações casuais, não estamos enviando palavras suaves ao vento. Estamos orando com poder, com coragem, com fogo e com autoridade divina. Porque quando você se levanta no Espírito de Deus e lança uma declaração de guerra contra as obras das trevas, os portões do inferno começam a tremer. O inimigo treme diante da voz de um crente que ora. Ele não teme sua riqueza, não teme seus diplomas, não teme seu status social, mas treme diante de suas orações. Por quê? Porque quando você ora, você acessa diretamente a sala do trono do céu. Quando você ora, você convoca o comandante dos exércitos celestiais para intervir em sua situação. Quando você ora, fortalezas são quebradas, maldições são destruídas e as trevas começam a tremer. Nunca subestime a força de sua vida de oração. Você pode dizer, mas eu não me sinto poderoso? Ótimo, porque não se trata do seu poder, mas do poder de Deus,
operando através de você. Você pode dizer, mas eu falhei gravemente. Esse é exatamente o motivo pelo qual você deve orar. Você pode dizer, eu orei antes e nada mudou. Permita-me assegurar-lhe, toda a oração que você já elevou em fé foi uma semente plantada no solo da eternidade. Só porque você ainda não viu os resultados, não significa que nada está acontecendo. Raízes estão crescendo sob a superfície, mesmo no silêncio. Ouça-me, alma cansada. Você tem estado sob ataque espiritual sem nem mesmo perceber. Pessoas o traíram, suas finanças secaram, seu sono tem sido inquieto, seu espírito tem se sentido pesado. Você questionou sua fé, duvidou do seu valor. Mas vim para lembrá-lo. A batalha não pertence a você. A batalha pertence ao Senhor. E hoje iremos diante do trono da graça e invocaremos fogo santo sobre todo o esquema maligno que foi lançado contra a sua vida. O inimigo não quer que você ore assim. Ele quer mantê-lo em silêncio, quer deixá-lo sentindo-se fraco, quer cobri-lo de vergonha. Mas agora é a hora de se levantar. Você deve falar, deve tomar sua posição na autoridade de Jesus Cristo e proclamar vitória no Espírito. Você não é uma vítima, você é um guerreiro. Você não está derrotado. Você é mais que vencedor. Você nunca está sozinho. Os anjos do Senhor cercam todos os que o temem, e maior é aquele que vive em você do que aquele que governa este mundo. Gostou da mensagem? Curta, comente fé e se inscreva. Fique até o final para uma surpresa que vai tocar seu coração. Eu sei que há fortalezas geracionais seguindo sua linhagem. Sei que há ancestrais que se curvaram às trevas, que abriram portas espirituais, que fizeram pactos que ainda falam hoje. Mas esses pactos podem ser anulados, essas correntes podem ser quebradas, esses espíritos podem ser expulsos. E isso não requer uma multidão, não requer um pregador famoso, requer apenas um crente cheio do Espírito, uma alma com fé do tamanho de um grão de mostarda, uma pessoa que não se rende ao medo, mas se curva em reverência ao Rei dos Reis. Então agora, convido você a orar comigo. Não uma oração passiva, não um pedido tímido, mas uma oração ousada, uma oração santa e perigosa, uma oração lavada no sangue de Jesus e inflamada pelo fogo do Espírito Santo. Pai, em nome poderoso de Jesus Cristo, o nome acima de todos os nomes, venho diante de Ti com confiança, não por meus próprios méritos, mas pela justiça de Teu Filho. Venho revestido do sangue que fala mais alto que toda maldição, mais alto que toda decepção, mais alto que todo esquema demoníaco. Proclamo no reino do Espírito que todo plano maligno contra a minha vida está quebrado agora. Toda armadilha, todo embuste, toda maldição, toda palavra caluniosa, toda estratégia secreta que seja consumida pelo fogo do Espírito Santo. Eu repreendo todo espírito enviado para me distrair, destruir ou enganar. Cancelo toda designação demoníaca enviada do abismo do inferno. Declaro todo ataque impotente e desmantelado em nome poderoso de Jesus. Quebro a influência de feitiçaria, corto as correntes de manipulação, silêncio toda voz de engano, que a confusão caia sobre a fortaleza do inimigo, que toda flecha lançada contra mim retorne à sua origem. Clamo ao Deus que deu vitória a Davi sobre Golias, ao Deus que fechou a boca dos leões, ao Deus que dividiu o mar diante de Moisés. Senhor, move-te novamente. Revela a tua força. Revela tua presença. Decreto que nenhuma arma levantada contra mim prosperará. Declaro que estou abrigado sob as asas do Todo-Poderoso, caminho diariamente em cobertura divina, autoridade celestial e paz sobrenatural. Todo espírito impuro que acessou minha vida, sem permissão, eu te expulso em nome de Jesus. Você não vai mais me atormentar, impedir ou roubar.
Tomo de volta tudo o que foi roubado. Minha alegria, minha força, minha clareza, meu chamado, meu futuro. Reclamo tudo isso agora. Amigo, algo está mudando no espírito. Correntes estão sendo soltas. Fortalezas estão desmoronando. Vejo portões de prisão sendo destrancados. Vejo Deus enviando seus anjos para lutar por você. Você não está enfrentando esta batalha sozinho? O céu está ao seu lado. O Espírito Santo está se movendo em seu favor. Você não precisa estar escravizado pelo medo. Não precisa se contentar com a derrota. Você é um filho do Deus vivo e o inimigo não tem mais acesso legal à sua vida. Agora é a hora de se levantar. Agora é a hora de caminhar ousadamente na vitória. Não se engane. Batalhas ainda virão. Mas agora você está equipado. Você luta por meio da oração. Luta por meio de uma fé inabalável. Luta com a espada do Espírito em sua boca e o fogo de Deus em seu espírito. Você não recua diante do inimigo. Você força o inimigo a fugir. Porque quando você está em Jesus, você está em um poder inabalável. Sim, haverá momentos de fraqueza. Sim, a luta pode pesar em alguns dias, mas não desista. Não se renda. Não solte. O mesmo Deus que começou sua obra em você, certamente a levará à conclusão. O mesmo Deus que chamou Lázaro do túmulo, pode soprar vida em toda a área estéril de sua vida. O mesmo Deus que acalmou a tempestade com um único comando, pode trazer paz a toda tempestade em seu coração. Mesmo que você ainda não veja, confie. Deus está se movendo. Ele está revertendo o mal, revelando inimigos escondidos, levantando você do desespero, restaurando tudo o que foi perdido e preparando uma mesa diante de você na presença de seus inimigos. Sim, eles testemunharão. Verão com seus próprios olhos enquanto Deus derrama seu favor sobre você. Eles observarão enquanto Deus limpa seu nome e eles estarão ao lado enquanto Deus o eleva mais alto. Porque o que o inimigo planejou para prejudicá-lo, Deus está transformando para o seu bem. Continue pressionando através da oração. Continue confiando. Continue falando vida. Você não está lutando por vitória? Você está de pé na vitória. Jesus já triunfou. A cruz é sua evidência. A ressurreição é sua confirmação. O túmulo vazio é sua promessa inabalável. Quer derrotar o mal com oração? Deixe um like, comente amém e se inscreva para não perder as próximas revelações. Levante-se, amado de Deus. Levante-se e ore com ousadia. Levante-se e destrua todo o esquema do inimigo que ousa se opor ao seu destino. Porque quando Deus está ao seu lado, nada, nem ninguém, pode prevalecer contra você. Ouça atentamente agora. Quando você caminha em oração, você nunca caminha sozinho. Você caminha envolto em sua presença, cercado por suas promessas que nunca falham, acompanhado por anjos designados para a sua jornada, coberto pelo sangue de Jesus, que protege, guarda e redime. Você nunca está sozinho. Você não é esquecido. Você está completamente coberto, da cabeça aos pés. E quando o inimigo olha em sua direção, ele não vê fraqueza. Ele vê a marca de Deus, vê o selo do Espírito Santo, vê o fogo do céu ardendo em sua alma, filho do Altíssimo. Você foi criado para a guerra. Você nunca foi projetado para viver em medo ou compromisso. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus do túmulo agora habita em você, não um espírito enfraquecido, não uma versão parcial, o mesmo Espírito. Isso significa que quando você ora, a vida da ressurreição é liberada de sua boca. Quando você fala a palavra de Deus, ela carrega a autoridade divina. Quando você ordena que as trevas fujam, o céu reforça seu decreto com fogo santo. Então, levante a cabeça. Não recue como vítima. Você é realeza no reino de Deus. Você é parte de uma nação santa. Você é um povo escolhido, separado para esmagar serpentes e escorpiões e derrubar toda a força das trevas que ousa vir contra você.
Que o fogo de Deus queime profundamente em seu espírito hoje, que sua verdade ruja através de sua alma. Recuse-se a ficar em silêncio, recuse-se a ser complacente. A hora da fé morna acabou. Esta é a hora da ousadia divina. Esta é a hora da guerra espiritual contra o domínio das trevas que tem atormentado o povo de Deus por tempo demais. O inimigo tem assaltado sua mente, sussurrando que você não é digno, que suas orações caem no vazio, que sua voz não tem poder. Mas Deus está despertando algo feroz dentro de você agora mesmo. Um fogo sagrado, uma ousadia santa, uma resolução destemida que diz: não viverei sob opressão demoníaca, não permitirei que o medo altere minha história. Orarei até que o céu se mova e fortalezas caiam. E eu declaro: algo está mudando agora mesmo. As mentiras estão desmoronando, a vergonha está sendo quebrada, as maldições geracionais estão sendo despedaçadas, e eu proclamo isso pela autoridade do nome acima de todos os nomes, Jesus Cristo. Todo o impedimento demoníaco que o manteve preso está sendo despedaçado. Todo o esquema oculto, forjado nas trevas, está sendo descoberto e derrubado pela justiça de Deus. Toda tentativa de sabotagem, destruição e emboscada espiritual é anulada no poderoso nome de Jesus. Você não morrerá antes do seu tempo. Não viverá em confusão contínua, não perderá o chamado em sua vida. Os planos de Deus para você ainda estão intactos e nenhuma força do inferno pode cancelar o que o céu falou sobre você. Há uma razão para o inimigo ter pressionado tanto contra você. Há uma razão para a guerra parecer incessante. Porque ele vê o que você ainda não reconhece. Ele vê o destino que você carrega, vê seu chamado espiritual, vê o fogo dentro de você. E se ele não pode pará-lo, ele tentará distraí-lo, tentará desanimar seu coração, fará qualquer coisa para fazer você esquecer sua verdadeira identidade. Mas eu falo isso sobre você agora. Sua identidade não está no seu passado, não está nas opiniões ou rótulos. Sua identidade está ancorada em Jesus Cristo. E se Cristo habita em você, então nada pode detê-lo. Você é a resposta ao clamor desesperado de alguém. Você é o milagre pelo qual alguém tem acreditado. Você é a luz que atravessa a escuridão de outro. E o inimigo sabe que, uma vez que você caminhe plenamente em sua identidade divina, sua influência será destruída, não apenas em sua vida, mas nas vidas daqueles ao seu redor. Então, levante-se, deixe o medo de lado, abandone a vergonha, recuse-se a concordar com a derrota, comece a se alinhar com a verdade da palavra de Deus, fale as promessas das Escrituras mais alto que as mentiras do inimigo. Porque quando você ora com fé, você não está apenas protegendo sua vida, você está recuperando-a. E ouça com atenção. Há uma unção santa que repousa sobre aqueles que oram com fogo. É uma proteção divina, uma ousadia do Espírito. Você pode não ter um título, pode não estar em um palco, mas se você caminha em oração, você caminha em poder. Deus está levantando guerreiros invisíveis, aqueles negligenciados pelos homens, aqueles feridos, rejeitados e machucados. Mas o céu não o ignorou. Deus viu cada momento no lugar secreto. E agora Ele está chamando você adiante. Porque há ídolos que devem ser derrubados, há fortalezas que devem ser desmanteladas, há maldições geracionais que devem ser desfeitas. E você é aquele que Ele designou para essa tarefa. Antes de mergulharmos, comente Espírito Nobre. Se você está pronto para orar com força, e se inscreva para mais inspirações. Não recue. Você não recebeu um espírito de medo. Você recebeu poder, amor e uma mente sã. Suas orações não são apenas palavras esperançosas, são armas divinas. Quando você ora com fé, o céu responde, o inferno treme, os anjos são liberados, fortalezas começam a cair.
Você pode não testemunhar com seus olhos naturais, mas o reino espiritual obedece à sua autoridade quando você ora em nome de Jesus, não em sua própria força, não em seu próprio mérito, mas no nome que está acima de todos os outros. Existe uma dimensão de oração que provoca medo no coração das trevas. Não é movida por emoção ou tradição, é enraizada em autoridade espiritual. Quando você entra nessa dimensão, suas orações não apenas pedem, elas ordenam. Suas palavras não apenas desejam, elas estabelecem a vontade do céu na terra com autoridade. E quando você proclama que todo o esquema do inimigo é desmantelado, o céu o respalda e a terra deve responder. Filho de Deus, você não é amaldiçoado. Você é coberto pela graça. Você não está arruinado. Você está sendo restaurado. Você não é negligenciado. Você é escolhido. Nenhuma feitiçaria, nenhuma magia, nenhum pacto demoníaco, nenhuma maldição geracional pode deter o que Deus colocou em movimento em sua vida. Pode parecer que você está cercado por guerra, mas não se esqueça, Deus já determinou o final da sua história. E esse fim não é derrota, não é desespero, é vitória inegável. Os projetos do inimigo podem ser elaborados, podem ser antigos, podem ser astutos, mas não podem resistir ao poder do sangue de Jesus, não podem rivalizar com o nome de Jesus, não podem suportar a verdade da palavra de Deus. Para cada plano sombrio concebido no inferno, há uma designação divina nascida no céu, um plano para abençoá-lo, não para prejudicá-lo, um plano cheio de esperança e um destino. Quando suas orações se alinham com essa agenda divina, toda decepção do inimigo começa a desmoronar. Que o Espírito Santo desperte você hoje. Que o rugido justo cresça dentro de seu espírito. Chega de sofrimento silencioso, chega de tormento secreto, chega de recuar com medo. O momento de orar é agora. O tempo para a batalha espiritual é agora. Deus colocou sua palavra em sua boca como uma arma. Use-a, fale-a, declare-a. O inimigo não pode resistir a um crente que entende sua identidade em Cristo e se recusa a ficar em silêncio. A hora é urgente, a guerra é real, mas seu Deus é mais poderoso. Ele permanece imutável ontem, hoje e para sempre. Se ele salvou Daniel dos leões, se ele esteve com os 3 homens nas chamas, se ele abriu as águas para Moisés, se ele soltou as correntes de Paulo e Silas, ele também destruirá todo o plano demoníaco designado à sua vida. Não mais tarde, não algum dia, agora mesmo, se você crer, se você orar, se você tomar sua posição em fé e se recusar a ceder ao medo. Você não está à mercê das trevas. O inimigo está à mercê de suas orações. Você não é frágil. Você é uma ameaça ao domínio do inferno. E suas orações não são vazias. Continue intercedendo, continue lutando, continue proclamando. Porque Deus está com você. Deus é por você. E todo plano formado contra você já foi esmagado em nome de Jesus. Há momentos sagrados, quando o céu aguarda uma única voz, apenas uma, para romper o silêncio e declarar guerra contra as forças das trevas enviadas para destruir. Essa voz pode ser a sua. Deus não está procurando perfeição. Ele está chamando corações rendidos, pessoas que podem estar tremendo, mas ainda assim dispostas, pessoas que podem carregar feridas, mas ainda declaram: Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Não há escuridão tão profunda que a luz de Deus não possa revelar. Nenhuma maldição é tão poderosa que o sangue de Jesus não possa destruir. Nenhuma prisão geracional é tão antiga que o nome de Jesus não possa desarraigar e desmantelar. Mas você deve se levantar, deve entrar na brecha, deve elevar sua voz e orar como alguém que sabe que o céu ouve e o inferno treme. O inimigo não teme rituais religiosos, não teme a recitação de um versículo.
Ele teme o crente que caminha intimamente com Deus, teme aquele que ora, não apenas em crise, mas com discernimento divino, com o entendimento de quem ele é e a quem pertence. Ele teme aquele que permaneceu no lugar secreto, aquele que segurou a orla da veste de Jesus, aquele que morreu para seu velho eu e foi inflamado pela chama do Espírito Santo, aquele que entende que está entronizado com Cristo no reino celestial, acima de toda a força demoníaca, aquele que não mais implora, mas declara com a autoridade do Salvador ressuscitado. Você não está lutando para vencer, você está declarando vitória de uma batalha já ganha. Você não está lutando por triunfo sobre o diabo, ele já foi derrotado. Você está aplicando o julgamento que foi pronunciado no Calvário quando Jesus proclamou: está consumado. O sangue falou então, e ainda fala com poder incomparável. O sangue nunca desvanece, o sangue nunca enfraquece, o sangue ainda ecoa pelos tribunais do céu, redimido, resgatado, assegurado. E quando o sangue fala, toda voz demoníaca é silenciada. Quando o sangue é aplicado, todo o plano maligno é cancelado. Quando o sangue marca sua casa, toda a força da morte deve passar por cima. Os esquemas formados contra você podem ter nascido nas sombras, mas eles se dissolvem na luz da glória de Deus. Você pode não estar ciente do que foi tramado contra você em reuniões a portas fechadas, em tons sussurrados, em ressentimentos secretos, mas Deus testemunhou tudo. Deus ouviu cada palavra. E muito antes de a emboscada ser planejada, ele desenhou um caminho de escape. Você não serve a um Deus reativo. Você serve a um Deus que prepara com antecedência. Enquanto eles tramavam para derrubá-lo, ele o estava elevando. Enquanto cavavam fossos, ele estava estabelecendo seu próximo passo. Enquanto maldições eram murmuradas, ele estava escrevendo bênçãos em seu pergaminho celestial com seu nome. Vamos começar. Curta se você ama mensagens de fé, comente e fique até o fim para um momento especial que vai te surpreender. Mas você não deve permanecer em silêncio. O céu responde ao som. Você deve falar. Esta não é uma temporada para crentes tímidos que murmuram orações fracas enquanto forças demoníacas gritam nas ruas. Este é o momento para guerreiros espirituais clamarem com coragem, declararem com paixão santa, intercederem com fé inabalável até que as correntes se quebrem, até que as portas das prisões se abram, até que todo o esquema maligno seja consumido pelo fogo da presença de Deus. A oração não é seu plano reserva, é sua arma principal. É o grito de guerra dos justos, é o rugido que libera anjos para a batalha. É a trombeta que envia confusão diretamente ao território do inimigo. É o terremoto divino que derruba portões de prisões e desmantela fortalezas demoníacas. Alguns de vocês permaneceram em silêncio por tempo demais. Permitiram que o inimigo passeasse por sua casa, atormentasse seus pensamentos, roubasse sua paz e descarrilasse seu propósito sem luta. Mas agora é o momento de se levantar e dizer: chega. Chega de noites sem dormir, agarradas pela ansiedade. Chega de controle por indivíduos carregando agendas espirituais sombrias. Chega de permitir opressão espiritual. Entre em sua posição, permaneça firme na autoridade dada pelo Rei dos Reis, eleve sua voz em desafio sagrado, expulse as sombras, ore com choro, ore com intensidade, mas acima de tudo, ore, porque a oração transforma tudo. Você não é comum, você é um vigia espiritual. O inimigo só avança quando o portão é deixado desguarnecido. Mas quando a entrada é guardada pela oração, quando o limiar é protegido pela verdade, quando sua casa é encharcada em escritura, quando a atmosfera é cheia de louvor, o diabo não pode permanecer. Ele pode bater, mas não entrará. Ele pode tramar, mas não prevalecerá.
Ele pode forjar uma arma, mas ela não terá sucesso, porque um filho de Deus, que ora, é uma fortaleza em movimento. Um crente que ora é um alarme divino, soando no reino espiritual. Um crente que ora não apenas resiste ao mal, ele o reverte. Eu falo a toda palavra falsa dita sobre sua vida, seja quebrada em nome de Jesus. Toda maldição oculta sussurrada nas trevas, anulada pelo sangue do Cordeiro. Todo sonho maligno enviado para assombrar seu sono, queimado pelo fogo do Espírito Santo. Todo espírito de doença, pobreza, desespero, confusão, vício, deve se submeter à autoridade do nome de Jesus. Nenhum esquema demoníaco resistirá, nenhum adversário triunfará, nenhuma escuridão sobreviverá. Porque aquele que o defende é o leão de Judá. Ele nunca perde uma batalha, ele nunca se rende, e ele nunca abandona seu povo. Se você pudesse ver o exército celestial cercando você agora mesmo, se pudesse testemunhar a guerra invisível sendo travada em seu favor, você não está exposto, você está cercado. Você não está desprotegido, você está blindado. Você não está deixado ao acaso. Você está sob os cuidados de um Deus soberano que conhece cada fio de seu cabelo e guarda cada lágrima que você derramou. Ele não está atrasado, ele não está distante, ele está ativo. Mesmo quando você se sente preso, ele está trabalhando. Mesmo quando você não vê resultados, ele está atento. Mesmo quando o céu parece silencioso, continue pressionando, continue mantendo a linha, continue confiando. O momento é agora, não na próxima semana, não quando você se sentir mais qualificado, não depois de consertar tudo, agora mesmo. Ore agora. Proclame agora. Reverta a maldição. Agora. Desmantele o esquema agora. A autoridade está em sua voz. Vida e morte residem em sua língua. Use sua boca para falar vida. Use sua autoridade espiritual para prender e liberar. Prenda todo espírito de sabotagem, toda influência enganosa, toda a armadilha do abismo do inferno. Libere as promessas de Deus, libere a alegria do Senhor, libere a proteção divina. Fale até que se torne realidade, declare até que você caminhe na plenitude disso, porque a palavra de Deus nunca retorna vazia. Alguns de vocês têm dito: você é o profeta de sua própria casa. Fale vida sobre sua família, declare clareza e liberdade sobre seus pensamentos, repreenda a mão do inimigo de suas finanças, invoque o fogo de Deus para encher sua casa. Você não precisa de um púlpito para carregar poder, você só precisa da presença do Espírito Santo. Você não precisa de aplausos para ter impacto. O que você precisa é de unção. Você não precisa de um título para mover obstáculos. O que você precisa é de fé. Então levante-se, não pela sua autoridade, mas pela dele. Levante-se, não pela sua habilidade, mas pelo seu poder. Levante-se, não em ansiedade, mas em ousadia santa. E quando você o fizer, todo o esquema maligno formado contra você colidirá com resistência sobrenatural. Todo plano demoníaco enfrentará confronto divino. Toda fortaleza das trevas desmoronará contra a rocha inabalável das eras. Você nunca foi destinado a recuar. Você não foi projetado para permanecer escondido. Você foi criado para reinar no Espírito. Você nasceu para orar com fogo, para adorar com poder, para declarar a verdade com autoridade. E quando você o fizer, continue avançando, continue declarando as promessas, continue confiando, continue orando, porque a vitória não está a caminho. Ela já chegou. E sua oração é a chave que abre a porta para seu próximo avanço. Permaneça firme. Fale com coragem. Ore com fogo santo. Você não está apenas defendendo sua vida, você está avançando o reino de Deus na terra. Que o fogo caia, que sua glória seja revelada, que todo esquema demoníaco seja destruído, pois o Rei,
está com você, e sua palavra nunca falhará. E ouça isto com o fogo do céu se agitando dentro de mim. Eu declaro que quando você começa a orar, verdadeiramente orar com fé, que abala os céus e faz tremer as forças das trevas, você deixa de ser apenas um espectador na vida. Você se torna um guerreiro no espírito. Você se torna um intercessor, cujas palavras ecoam pela eternidade. Você se torna o tipo de pessoa que o inferno teme ver levantar pela manhã, porque quando você abre sua boca, o clima espiritual muda. Quando você se ajoelha em oração, correntes são quebradas. Quando você declara a palavra, anjos entram em ação. Você não está apenas falando ao vento, você está chamando a atenção do céu e declarando batalha contra as forças do inferno. A oração não é suave, a oração não é tímida, a oração não é um ritual vazio. A oração é feroz no espírito, a oração é poderosa, é contundente. As Escrituras dizem em Tiago 5, versículo 16, a oração fervorosa e eficaz do justo tem grande poder e produz resultados maravilhosos. Isso significa que a oração tem impacto, abala o invisível, transforma o visível, descobre os esquemas do inimigo, silencia o mentiroso, esmaga a cabeça da serpente. Quando a igreja primitiva orou, as portas da prisão se abriram, as correntes caíram ao chão, a própria terra tremeu. E essa mesma autoridade ainda está viva e ativa hoje. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus do túmulo agora habita em você. Então por que permanecer em silêncio? Não fomos destinados a ser observadores passivos das trevas. Não fomos chamados para ficar sentados em silêncio enquanto o inimigo causa estragos em nossas famílias, nossos casamentos e nossas mentes. Não, filho de Deus, você recebeu poder divino e autoridade espiritual para pisar sobre serpentes e escorpiões. Isso significa que todo espírito de engano, toda voz manipuladora, toda presença opressiva não tem reivindicação legal para permanecer quando você se levanta em oração. Mas você deve se levantar. Não raciocine com demônios, não entretenha pensamentos tóxicos, não aceite entorpecimento espiritual. Entre na batalha através da oração, e não apenas oração comum, mas oração enraizada nas Escrituras, inflamada pelo Espírito Santo e falada com fé inabalável. Há esquemas malignos que foram colocados em movimento antes mesmo de você entrar neste mundo. Maldições ancestrais, padrões familiares destrutivos, designações demoníacas, passadas por gerações. Mas Deus, em suas misericórdias ilimitadas, posicionou você neste momento para quebrar o que outros se curvaram. Você é a interrupção divina. Você é aquele destinado a acabar com o ciclo. Você é aquele escolhido para reverter o julgamento. E não por força humana, nem por força natural, mas pelo seu espírito, através de intercessão fervorosa, através de declaração ardente selada pelo sangue do Cordeiro. Alguns de vocês têm perguntado por que a guerra tem sido implacável, por que cada movimento para frente parece uma batalha, por que as oportunidades desaparecem antes de começarem, por que os relacionamentos se despedaçam repentinamente. É porque sua vida carrega peso no reino espiritual. O inimigo está aterrorizado com o que você carrega. Ele sabe que se você compreender a autoridade disponível para você, através da oração, você desmantelará todo o plano que ele tentou construir. É por isso que ele trabalha para distraí-lo, para envenená-lo com ofensas, para silenciar sua voz. Mas hoje, a venda está sendo removida. Hoje, Deus está chamando guerreiros, não crentes mornos, não performers religiosos, mas intercessores cheios do Espírito que caminham com fogo santo ardendo em seus olhos. Seu quarto de oração é seu campo de batalha. Aquele lugar tranquilo onde só Deus o vê. É onde os destinos mudam.
É onde as correntes são quebradas. É onde o propósito divino é recuperado. Nunca subestime suas orações noturnas. Nunca despreze as lágrimas que você derramou quando ninguém mais notou. Deus as viu todas e Ele as guardou em seu frasco. Nenhuma única lágrima foi desperdiçada. Cada suspiro, cada gemido, cada sussurro desesperado construiu um altar espiritual. E quando o momento designado chegar, fogo do céu cairá sobre esse altar. Quando isso acontecer, os planos demoníacos se espalharão. Armadilhas ocultas desmoronarão. Maldições geracionais serão revertidas. E você se levantará em triunfo. Deixe-me dizer claramente: algumas batalhas não serão quebradas até que você as ore. Você não pode aconselhar um demônio. Você não pode ignorar a presença de feitiçaria. Você não pode entorpecer a guerra espiritual com distrações ou barulho. Você deve confrontá-la diretamente através da oração. Você deve segurar os chifres do altar e se recusar a soltá-los até que o céu responda. Foi o que Jacó fez. Ele lutou com Deus e declarou em Gênesis 32, versículo 26: Não te deixarei ir a menos que me abençoes. E Deus mudou seu nome, transformou seu destino, porque a oração fervorosa e desesperada leva à intervenção divina. Alguns de vocês ainda estão caminhando sob rótulos que nunca foram destinados para vocês, nomes moldados por feridas passadas, acusações faladas por outros, mentiras sussurradas pelo inimigo. Mas esta noite, se você ousar pressionar através da oração, se você clamar com todo o seu ser, Deus está pronto para renomeá-lo, de vítima para vencedor, de rejeitado para restaurado, de tímido para corajoso, de despedaçado para querido. Mas você deve lutar em oração, porque a identidade é restaurada na presença do Senhor. Nenhum projeto demoníaco pode desfazer o que o céu renomeou. A estratégia do inimigo é sempre a decepção. Ele infiltra mentiras em seu pensamento, planta ansiedade como ervas daninhas, envia distrações para mantê-lo afastado do lugar secreto. Porque uma vez que você verdadeiramente habite sob a sombra do Todo-Poderoso, ele perde todo o acesso. Salmos 91, versículo 1, não foi escrito como poesia. É uma proclamação espiritual. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo permanecerá sob a sombra do Todo-Poderoso. Isso significa que se eu permanecer ali, estou protegido. Se eu me agarrar perto, estou seguro. Se eu construir minha vida em oração, nenhum ataque forjado contra mim pode prevalecer. Mas você não pode apenas visitar esse espaço sagrado, você deve torná-lo seu lar. A oração não é um botão de pânico, é um estilo de vida. É onde o céu revela projetos, onde os anjos recebem instruções, onde o óleo é reabastecido, onde sua força é renovada. E se você ficar, se continuar, se persistir, você não apenas sobreviverá aos ataques demoníacos, você caminhará com autoridade sobre eles. Porque a oração não apenas desvia o ataque, ela corta a raiz, demole a infraestrutura, quebra o ciclo, derruba fortalezas. A oração endireita o que está torto. Você sabe quem você é em Cristo. Você é um sacerdócio real, separado para um propósito sagrado. Você é escolhido, ungido e chamado. Você não é comum. Você não é fraco. Você não está sujeito a toda maldição, feitiço ou trama enviada contra você. Você está sob cobertura divina. Está sentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Está cheio do Espírito Santo. Está equipado com a palavra da verdade. E quando você eleva sua voz em oração, a criação responde. O céu se move. O inferno treme. Porque você não está implorando como um estranho, nem orando como um servo. Você está orando como um filho do rei. Então levante-se, vista toda a armadura de Deus, erga o escudo da fé, segure a espada do Espírito. Não espere que outra pessoa intervenha, você intervenha. Não espere
que a tempestade passe. Fale com ela. Não tenha medo dos esquemas demoníacos, reverta-os. Decrete que nenhuma doença entrará em sua morada. Profetize que toda arma forjada nas trevas se transformará em combustível para seu testemunho. Permaneça firme na palavra, fale suas promessas com ousadia, cante canções de vitória quando as noites o cercarem. E, acima de tudo, ore com lágrimas, com intensidade, com fogo santo, porque o propósito de Deus para a sua vida supera todo o esquema sombrio. Suas promessas ressoam mais alto que toda a maldição que seus inimigos poderiam falar. E o poder da oração supera toda a força que o inferno pode desencadear. O céu está à espera, os anjos estão atentos e Deus está pronto para agir. Mas Ele está esperando que você abra sua boca, que se levante em autoridade espiritual, que fale com fé inabalável e ore com ousadia. Você foi criado para este momento, você foi designado para esta temporada. E quando você ora, quando você realmente se engaja em oração, todo esquema formado contra você será esmagado sob o peso da presença do céu. A razão pela qual o inimigo o ataca é por causa do que reside dentro de você. O inferno não trava guerra contra vasos vazios. Se o inimigo lançou suas armas contra a sua vida, não é um sinal de sua fraqueza. É uma prova de sua ameaça ao reino das trevas. E no momento em que você reconhecer isso, suas orações se acenderão com fogo divino. Você deixará de orar como uma alma derrotada e começará a orar como alguém que toma terreno espiritual. Porque o diabo não está assombrado pelo seu passado. Ele está aterrorizado com seu destino. Ele está aterrorizado com sua unção. Ele está aterrorizado com sua voz elevada em intercessão. Quando você ora, você lembra a ele que sua influência é temporária, mas seu chamado é eterno. Entenda isso claramente. Todo esquema maligno visando sua vida já foi visto por Deus antes mesmo de ser imaginado. Nada nunca o surpreende. Aquela maldição de um feiticeiro, Deus já a previu. Aquela traição que você enfrentou, Ele já a considerou. Aquela armadilha colocada nas trevas, Ele já planejou seu caminho de saída. Deus não está sentado no céu sem saber o que fazer. Ele já o colocou com segurança em sua mão. E no momento em que você ora, usando a autoridade que Ele lhe deu, você ativa sua vitória aqui na terra. Você não está lutando para vencer, você está sustentando uma vitória que já foi assegurada na cruz. Veja, o sangue de Jesus fez mais do que remover o pecado. Ele obliterou toda a reivindicação legal que o inimigo tinha sobre sua vida. Esse sangue fala mais alto que a decepção, fala mais alto que qualquer maldição falada. Então, quando você ora, invoque o poder do sangue. Não apenas peça por segurança, permaneça no pacto do sangue. Declare: pelo sangue de Jesus, eu ordeno que toda a agenda demoníaca colapse, silencio toda a voz maligna, revogo toda a maldição falada, cubro minha casa, meus pensamentos e meu destino sob o sangue. Isso não é ritual, isso é autoridade espiritual. É assim que as batalhas são vencidas. E não espere orar apenas quando o problema chegar. Não recorra à oração apenas quando a escuridão se intensificar. Construa um altar em sua vida agora. Torne-se uma pessoa que habita continuamente na presença de Deus. Que sua vida seja um santuário de adoração e intercessão. Porque o diabo está à espreita. Ele está procurando. Ele está esperando por brechas de preguiça espiritual. Mas quando sua vida está imersa em oração, você se torna uma chama que o inimigo não pode se aproximar. Ele pode agitar a arma, mas ela não terá sucesso. Ele pode enviar a tempestade, mas ela não o derrubará. Por quê? Porque você reside no abrigo do Todo-Poderoso, você está escondido em Cristo, você está blindado e protegido. Alguns de vocês precisam parar de orar com medo e começar a orar com fé. Pare de focar em quão grande é o obstáculo
e comece a declarar quão grande é seu Deus. Jesus não nos chamou para suportar o mal. Ele nos chamou para derrubá-lo. Em Lucas 10, versículo 19, ele disse: Eu vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano. Isso não é linguagem poética. Isso é verdade espiritual. E se você acreditar, fale isso e caminhe nisso. O inimigo não terá chance. O diabo não é movido por emoção, ele não se impressiona com piedade, ele responde ao poder. E esse poder é desbloqueado através da oração. Não permita que respostas atrasadas se tornem o berço da dúvida. Só porque ainda não aconteceu, não significa que Deus disse não. Há uma diferença entre esperar e perder. Algumas batalhas estão sendo travadas em dimensões além da sua visão. Enquanto você ora na terra, anjos estão lutando nos céus. Estratégias demoníacas estão sendo derrubadas. Designações do inferno estão sendo revertidas. Então, não desista, não recue, continue orando. Porque a oração consistente revela uma fé inabalável. E quando suas orações estão enraizadas na palavra de Deus, elas darão frutos no tempo designado por Ele. Você já notou nas Escrituras como todo o clamor sincero a Deus trouxe uma mudança poderosa? Quando Elias orou, fogo desceu. Quando Ana orou, ela concebeu. Quando Daniel orou, leões foram silenciados. Quando Paulo e Silas oraram e adoraram na prisão, a terra tremeu e as portas se abriram. Isso é mais do que um testemunho antigo, é seu legado espiritual. O mesmo Deus que ouviu suas vozes está ouvindo a sua. Se você se levantar com fé e clamar com sinceridade e coragem, suas orações abalarão as fundações das trevas e rasgarão todo o véu que o inimigo tentou colocar sobre seu destino. Alguns de vocês estão lutando batalhas que remontam a gerações. Espíritos ancestrais, pactos ocultos, altares secretos construídos por aqueles antes de você. E você tem perguntado por que a guerra tem sido tão implacável, por que cada passo à frente parece vir com resistência feroz. É porque o inimigo acredita que ainda tem acesso legal através de sua linhagem familiar. Mas quando você entra no reino de Deus, você não está mais acorrentado à linhagem do homem. Você agora faz parte da linhagem de Jesus Cristo. Isso significa que toda maldição herdada deve ser quebrada, todo altar geracional deve ser derrubado, toda corrente espiritual deve cair. Mas você deve orar como alguém que entende sua autoridade divina. Se você quer desmantelar a agenda do inimigo, você deve orar com ousadia profética. Não apenas peça a Deus para salvá-lo. Declare sua libertação, proclame a verdade, ordene que as trevas fujam, anuncie que o medo não agarrará seus filhos, fale paz sobre sua mente, fale vitória sobre suas finanças, anuncie cura sobre seu casamento. Isso não é apenas pensamento esperançoso, é a linguagem do domínio espiritual. Esse é o tipo de oração que fecha a boca de feiticeiros. Esse é o tipo de intercessão que faz demônios tremerem. Esse é o tipo de ousadia que convida o céu a invadir suas circunstâncias. Transforme sua casa em um santuário de oração. Unja as entradas, encha cada cômodo com cânticos de adoração, declare as promessas de Deus sobre cada canto de sua morada. Faça sua atmosfera tão cheia da presença de Deus que as trevas não encontrem lugar para ficar. O inimigo deve estar plenamente ciente de que seu lar está sob proteção divina, que seus filhos estão cercados pela graça, que seu casamento está selado sob o pacto de Deus. Esse nível de confiança não vem de sentimentos. É nascido de um caminhar consistente com Deus, enraizado na rendição e na oração persistente. Muitos de vocês têm tolerado o que o céu nunca autorizou. Você deixou o medo corroer sua paz.
Deixou o ressentimento criar raízes em seu coração. Permitiu que o compromisso espiritual drenasse sua força. Mas chega. Agora é a hora de se levantar em desafio santificado. Agora é a hora de declarar: Satanás, você não tem autoridade aqui. Revogo todo acordo que já fiz com o medo, quebro toda mentira que acreditei, derrubo todo altar oculto das trevas, tomo de volta minha paz, tomo de volta minha paixão, tomo de volta meu chamado, em nome poderoso de Jesus. Orações como essas não nascem do conforto, elas vêm de uma fome espiritual profunda. Fome pelo rosto de Deus, fome pela verdade, fome por um avanço real. Quando você está verdadeiramente desesperado, você para de se importar com quem está observando. Não se importa com o quão alto você clama. Não se importa com quanto tempo leva. Você continuará pressionando. Você perseguirá Deus até que o céu responda. E quando você o fizer, a unção que destrói julgos descerá. Sua presença inundará o espaço. O poder se moverá através de seu corpo. E todo plano maligno que foi orquestrado em lugares secretos desmoronará na glória de sua glória. Você não precisa de mais opiniões, não precisa de outro discurso motivacional. O que você precisa é da proximidade do Espírito Santo. Você precisa fechar a porta, entrar naquele lugar secreto e clamar com tudo o que você é. Não frases polidas, não rituais vazios, apenas oração crua, movida pelo Espírito que vem de dentro. Porque esse é o tipo de oração que move o coração de Deus e desencadeia a resposta do céu contra todo esquema demoníaco. Ouvir a mensagem sobre como a oração detém o mal na velhice, inspirada nas palavras do Papa Leão XIV, é como abrir uma janela para a alma e deixar a luz divina iluminar as sombras que muitas vezes tentam nos envolver. No Brasil, onde a fé é um pilar da nossa identidade, essa mensagem ressoa profundamente, tocando o coração de quem já sentiu o peso das batalhas espirituais ou a solidão que pode acompanhar a velhice. A ideia de que a oração é uma arma poderosa, capaz de derrotar o mal, não é apenas uma promessa espiritual, mas uma verdade viva que nos convida a olhar para a terceira idade com esperança e coragem. Como brasileiro, cresci em uma cultura onde avós são reverenciados, onde a sabedoria dos mais velhos é um tesouro, e essa mensagem reforça que, mesmo na velhice, o espírito pode permanecer nobre, forte e invencível através da oração. A primeira lição que tirei é que a velhice não é um fim, mas uma nova fase para exercer autoridade espiritual. No Brasil, muitas vezes, associamos a terceira idade a repouso ou fragilidade, mas o Papa Leão XIV nos lembra que a oração transforma essa percepção. Ela nos dá poder para enfrentar as forças invisíveis que tentam roubar nossa paz. Lembro-me da minha avó, que mesmo com os cabelos brancos e as mãos marcadas pelo tempo, passava horas orando pelo futuro da nossa família. Sua fé era uma fortaleza. E agora entendo que suas orações eram escudos espirituais que nos protegiam. Aplicando isso à minha vida, comprometo-me a nunca subestimar o poder da oração, independentemente da idade. Mesmo nos dias em que me sinto cansado ou sobrecarregado, reservarei um momento para orar com fervor, sabendo que cada palavra pronunciada em fé é uma semente plantada no solo da eternidade. Outra lição poderosa é a importância de reconhecer que estamos em uma batalha espiritual constante. No Brasil, onde a espiritualidade está entrelaçada com a vida cotidiana, seja nas procissões de Nossa Senhora Aparecida ou nas orações silenciosas antes de dormir, essa mensagem nos chama a sermos vigilantes. O mal não escolhe idade para atacar, mas a velhice pode ser um momento vulnerável, quando dúvidas ou arrependimentos tentam nos dominar. A mensagem me ensinou que a oração não é apenas um consolo, mas uma arma de guerra.
Aplico isso decidindo criar um santuário em minha casa, um canto dedicado à oração diária, onde posso me conectar com Deus, declarar suas promessas e expulsar qualquer influência negativa. Isso é especialmente relevante em nossa cultura, onde lares são vistos como espaços sagrados, protegidos pela fé. Além disso, a mensagem destacou que a oração na velhice não é apenas para proteção pessoal, mas para abençoar gerações. No Brasil, somos uma nação que valoriza a família, e a ideia de orar para quebrar maldições geracionais ressoa profundamente. Quantas vezes ouvimos histórias de avós que oraram por seus netos e essas orações mudaram destinos? O Papa Leão XIV nos inspira a sermos esses intercessores, a usarmos nossa fé para abrir caminhos para os mais jovens. Na minha vida, isso significa orar intencionalmente pelos meus filhos, sobrinhos e até pelas gerações futuras, pedindo que Deus os guarde de todo mal e os guie em seus propósitos. Vou incluir em minhas orações diárias pedidos específicos pela proteção e bênçãos sobre minha família, acreditando que minhas palavras têm poder no reino espiritual. A mensagem também me tocou ao enfatizar a nobreza do espírito. No Brasil, onde a alegria e a resiliência são marcas culturais, mesmo em tempos difíceis, essa ideia de um espírito nobre me desafia a viver com dignidade e propósito em todas as fases da vida. A oração não apenas combate o mal, mas nos eleva, nos faz lembrar que somos filhos de um rei. Aplico isso escolhendo viver com gratidão e coragem, mesmo quando enfrento desafios. Em vez de ceder ao desânimo, vou orar com ousadia, declarando vitória sobre qualquer obstáculo. Isso é algo que nossa cultura entende bem. A fé que move montanhas, como já cantamos em tantas músicas gospel brasileiras. Por fim, a mensagem me ensinou que a oração é um estilo de vida, não um recurso de emergência. No Brasil, onde a espiritualidade muitas vezes se expressa em momentos de crise, essa lição é um chamado à consistência. Comprometo-me a fazer da oração uma prática diária, como um café da manhã espiritual que nutre minha alma. Vou reservar tempo todas as manhãs para meditar nas Escrituras, orar com intenção e louvar a Deus, criando uma atmosfera de fé em minha vida. Essa disciplina não apenas me protegerá do mal, mas me permitirá viver com um espírito nobre, refletindo a luz de Deus em tudo o que faço. Amigos, essa mensagem sobre o poder da oração é um convite para transformarmos nossas vidas e protegermos nosso futuro com fé. Se você foi tocado por essas palavras, deixe um like, compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa verdade e se inscreva no canal para mais conteúdos que fortalecem o espírito. Nos comentários, escreva "Oração é poder" e conte como você planeja aplicar a oração em sua vida. Fique até o final, pois há uma surpresa especial esperando por você. Vamos juntos fazer da oração nossa maior arma contra o mal.